sou eu, seu grande amigo Thiago, mais uma vez de volta, depois de algum tempo aí sumido. O tema do vídeo de hoje é se tornando aquilo que Deus nos chamou para ser. Para se tornar aquilo que Deus nos chamou para ser, a gente tem que entender primeiro que existe uma diferença entre a nossa vocação e o nosso chamado, e o que muita gente busca é descobrir o chamado, sendo que o nosso chamado é servir e ter um relacionamento pessoal com Jesus. E a nossa vocação é aquilo que a gente exerce, aquilo que a gente faz para honrar e glorificar a Deus e exercer esse sacerdócio. Cada pessoa tem a sua vocação, então alguns foram chamados para uma área A, outros para uma área B, alguns são engenheiros, outros são médicos, outros fizeram jornalismo e estão aí gravando um vídeo pelo celular no quarto nesse exato momento. Esse sou eu. E essa pergunta é muito importante porque se cada pessoa tem uma área e a palavra de Deus diz que todos somos o corpo e cada pessoa é um membro dele, se você está no lugar do outro membro, não vai funcionar o corpo. Mas como que a gente sabe a nossa vocação? Como que eu sei a minha vocação, né? Como que eu descubro? A gente descobre fazendo. Nós todos somos parte da árvore que é Cristo, Ele é a videira verdadeira e nós somos os galhos, as folhas, né, as flores. E Ele nos chamou para servir e trabalhar. Não adianta ficar parado. Tem que ir e fazer. E fazendo você descobre se você é bom, se você é ruim, se você nasceu para aquilo ou se você não nasceu. É tendo intimidade e é no agir que você descobre qual a sua vocação. E descobrindo nosso chamado, descobrindo nossa vocação, a gente tem que saber o que Deus nos chamou para ser, o que Ele não nos chamou para ser. Em primeiro lugar, Ele nos chamou para ser pedras vivas. Em 1 Reis 6,7 está lá que o acabamento das pedras usadas na construção do templo era feito na própria pedreira, de modo que não havia barulho algum de martelo, machado ou qualquer outra ferramenta de ferro no local da construção. Então, basicamente, esse texto está falando que tudo que era feito para ser levado ao templo era feito antes, para quando chegasse no momento do templo ele já estivesse pronto e era só posicionado no local. E 1 Pedro 2,5 fala, e vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Então todo o nosso processo na terra é essa construção, né, o acabamento da pedra, para quando a gente estiver com Jesus, a gente possa construir este templo espiritual. Templo, ele é um lugar de silêncio, ele é um lugar de respeito e de adoração, né? E Deus nos molda, assim como esses homens na construção moldavam as pedras para o templo, Deus nos molda, como Jeremias diz, como os barros na mão do oleiro. E aí vem para o tópico 2, que é que nós somos vasos. Jeremias 18, 51 a 56, diz que o Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Desça à casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem. Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. Então a palavra de Deus está falando que nós, assim como tem o barro, está na mão do oleiro, e a pessoa vai lá, coloca o dedo e molda e fica aquela coisa maravilhosa. Nós estamos nas mãos de Deus, sendo moldados e sendo construídos. Quando o oleiro ele pega aquele barro, ele não vê mais barro, ele já vê o vaso, ele já vê o produto final, ele está só no processo de chegar até ali. Deus ele não vê na gente o barro, ele já vê o vaso que a gente vai ser no final do processo. E o vaso na roda ele vai sendo moldado. Caso ele não vire na primeira vez, não pode acontecer que o cara vai lá fazer, ele coloca na primeira vez e dá errado. Ele não joga fora o material, ele massa de novo e começa de novo. Quando ele termina esse processo, né, ele fala, agora tá bonito. Ele pega e coloca no fogo. Alguns desses vasos que foram no fogo quebram, outros eles já saem prontos. Os quebrados eles são molhados de novo e começa novamente a ser moldado, até conseguir ser feito. Assim acontece com a gente, Deus nos molda e se não for de primeira ele vai começar de novo, de novo, de novo. E esse fogo onde o vaso vai na nossa vida são as dificuldades e as provações e as diversas coisas que tem que acontecer para a gente ser provado e ser moldado. A terceira coisa que Deus quer que a gente seja, e Ele nos chamou para ser, né, é sacerdotes. Em 1 Pedro 2,9 diz que vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes. Sacerdote naquela época era o representante do sagrado.
Então, no Antigo Testamento, apenas os sacerdotes eles tinham acesso ao tabernáculo e apenas uma vez ao ano ao lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança. Então, sacerdote, ele sempre foi uma instituição, né? Uma pessoa que tinha muito respeito, porque ele era o único que tinha esse acesso que as outras pessoas não tinham. E Deus nos chamou para ser um reino de sacerdotes, que tem acesso a ele constantemente. Então, nós temos os direitos de filhos e herdeiros, porque ele nos tornou em filhos e herdeiros, e nós temos os deveres do sacerdote, de pegar o que a gente aprendeu lá dentro do templo, lá dentro do local sagrado, lá em silêncio com o Pai, e levar para fora e levar essa mensagem ao povo, que era o que o sacerdote fazia. Mas para a gente chegar nisso, a gente tem que passar por algumas coisas. E o que a gente precisa para isso? Para chegar nisso que Deus quer que a gente seja. Ezequiel 47, de 1 a 12 diz: Depois disso o homem levou de volta a entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste, por baixo da porta do templo, e passava à direita do altar do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta do norte, e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio profundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: Filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver que muitas árvores cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: Este rio corre para o leste pelo deserto até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura água salgada do Mar Morto, por onde a água deste rio passar. Haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde En-Gedi até En-Laim. As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto, os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de todas as espécies. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita cada mês, pois serão regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Então o que ele está dizendo é que tinha um rio que corria e cada vez que ele ia mais fundo era mais difícil dele se manter no controle da situação. E no final ele falava: isso é só a nado, não dá para eu passar a pé. E nesse texto ele está falando sobre profundidade espiritual. No final ele tinha que se entregar ao rio, e esse rio é o rio da vida, e ele se entrega totalmente e ele entra naquele rio a nado, né? Outra coisa que ele fala é que ele via árvores crescendo, e essas árvores cresciam o tempo inteiro. E a árvore que cresce dá fruto, e nós somos chamados para dar frutos como essa árvore crescendo, e não existe a época do fruto para o cristão. A árvore estava sempre ali viva e crescendo. E esse rio da vida, no final, ele fala que vem do trono do Senhor. Então é um rio que corre dentro de nós quando a gente se converte, quando a gente crê, e tem que fluir por nós, e é a partir de nós, né? Só que o Senhor não apenas nos chama e Ele não fala como fazer, Ele nos dá capacidade, e Ele nos capacita, Ele nos dá condições de cumprir a obra. E para isso, Ele dá diferentes dons ou vocações. 1 Pedro 4,12 diz que Deus concedeu a cada um um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então lá no começo a gente aprendeu que cada pedra era uma pedra. E cada pedra é uma pedra porque cada pessoa é uma pessoa que tem diferentes dons. Em Efésios 2:22 diz que juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Efésios 4:11 a 13
também diz que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E cada um desses tem uma função. Ele deu uma ordem e ele deu vários títulos para cada um, porque cada um tinha uma função e exercia a sua função conforme a necessidade e conforme o que tinha que ser feito para a edificação do templo. Então a gente conclui que diferentes dons, junto com a profundidade espiritual, formam a sabedoria multiforme de Deus, que é dito em Efésios 3:10. Porque Deus, que é um só, ele pegou, e com seus diferentes dons, ele pegou e deu profundidade espiritual, e a gente entrando nele com os nossos diferentes dons, e cada um fazendo o que tem que fazer, mostra que Deus é um, e que ele sabe tudo, nos fez um pouco cada um. 1 Coríntios 12:20 diz que assim há muitas partes, mas um só corpo. Então não adianta eu ser o braço e querer fazer a função da perna, e não adianta eu ser o braço e não fazer minha função. Se cada um é uma parte do corpo, todos têm que fazer. É apenas um corpo. Não adianta você achar que você é um corpo separado. 1 Coríntios 12:27 diz que juntos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Nós todos somos esse corpo, e não um é um corpo por si só. A palavra de Deus também diz em Efésios 4:13 que existe uma edificação para alcançar a estatura de Cristo. Diz que até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Também fala sobre unidade, que em vez disso falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda os demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. E tudo isso, cada um tem sua função, seu dom, e Deus nos faz ser o que Ele quer que sejamos, para que a gente possa se tornar a imagem de Cristo em todos os sentidos. Efésios 3:14-21 diz que quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Peço que da riqueza de sua glória Ele os ofereça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço, como convém a todo o povo santo, que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem este amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então a manifestação da igreja, a manifestação real deste corpo de Cristo, acontece quando tem mais de uma pessoa. Então o corpo não é uma só parte, o corpo é a união. E porque a palavra de Deus diz que por onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Então quando tem várias partes do corpo ali unidas, é formado esse corpo de Cristo, e Deus se manifesta e Deus se torna presente. A palavra de Deus que também diz que todos são os filhos da promessa, tanto judeus como gentios. Então Deus não age como favoritismo. Então se você se acha menos, ou se você se acha mais, todos são iguais. Todos foram chamados e todos são os filhos da promessa. Davi, ele entendeu essa vontade. E ele entendeu o que ele tinha que ser. E ele foi quem ele tinha que ser. A palavra de Deus diz que ele foi o maior rei e Deus se agradava dele. Porém, Sansão, que desde o ventre tinha promessa, ele tinha aquele voto do Nazireu, ele preferiu não ter essa intimidade com Deus. E apenas quando estava à beira da morte percebeu que dependia dele, e clamou e pediu ajuda. E mesmo tendo salvo o povo de Israel e sendo um exemplo de fé, apenas no final da vida ele foi quem ele deveria ser, em vez de ser durante toda a sua vida. Então, essa é a palavra de Deus, né? Eu vou trazer mais mensagens, porque eu senti essa necessidade no meu coração de pregar. Se você gostou, você compartilha. Se você não gostou, você comenta. Se você quiser dar um nome para essas séries de sermão, você pode comentar também, por favor, vai ajudar bastante. Eu espero que Deus abençoe a sua vida e até semana que vem. É isso, até semana que vem. Um beijo.